O meu bom dia mais uma vez. Então, agora há pouco nós iniciamos o conteúdo de fatoração. Primeiro relembramos a fatoração dos números naturais. Depois começamos com a fatoração de polinômios. A primeira delas é a fatoração pela colocação do fator comum em evidência. E nós trabalhamos alguns exemplos. Continuamos agora na página 72 com o próximo exemplo. Então, se eu perguntasse, por exemplo, na nossa próxima avaliação, porque esse é o conteúdo da nossa próxima avaliação. Qual a fatoração deste polinômio? Então, diferente do exemplo anterior, nós não temos coeficientes aqui. Nós só temos as partes literais. Não tem nenhum algarismo aqui que antecede o a à quarta potência. Não tem nenhum algarismo que antecede o a ao cubo. E não tem nenhum algarismo que antecede o a ao quadrado. Quando não tem ninguém, a gente sabe que é 1. E 1 não precisa ser fatorado. Então, o que é que a gente fatora? Esse expoente. Se eu tenho a à quarta potência, quer dizer que o a foi multiplicado pelo a 4 vezes. Então, vamos à primeira parte. A vezes a, vezes a, vezes a. Vou passar aquela barrinha que foi a dica que eu dei para vocês, que senão vocês misturam tudo, tá? Então, essa é uma dicasinha legal. Menos a ao cubo. O a vai ser repetido e multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. E mais o a ao quadrado. Vai ser ele vezes ele 2 vezes. Pronto. Vou passar aqui a barrinha novamente. Então, vamos observar o que é que nós temos de igual. Nós temos a letra A em todas elas. Vou colocar a letra A em destaque aqui, em evidência. O que é que nós ainda temos de igual? A letra A novamente. E acabou. Porque eu ainda teria a letra A nos 2 primeiros termos. Mas no nosso terceiro termo, não tem mais letra A. E fator comum tem que ser comum a todos os termos. Se forem 2 termos, tem que ser comum aos 2. Se o nosso polinômio ele é um trinômio, ele tem 3 termos, pois tem que ser comum aos 3. Não pode ser comum só um pedaço, não. Tem que ser a todos, tá? Então, vamos lá. O que é que vai sobrar? Abre parênteses. Nesse primeiro termo sobrou a letra A. Quantas vezes a letra A sobrou? Sobraram quantas letras? A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Menos, no nosso segundo termo, sobrou uma letra A. Mais, e aqui não sobrou ninguém. Já vou explicar, vou deixar aqui uma interrogação para vocês por enquanto, para a gente depois entender quem é que vai ficar aqui. A primeira dica é, qual é o número que antecede qualquer letra? Se eu não tenho ninguém aqui, qual é o número que está aqui? Vai ser a nossa resposta. Mas antes disso, de dizer claramente qual número ou quem deve ficar aqui, vamos resolver isso. A vezes A ao quadrado, vezes A ao quadrado, menos A, mais o valor que nós não conhecemos ainda. Qual foi a dica que eu dei para vocês na aula anterior? Eu disse que quando nós fatoramos, depois que nós resolvemos que achamos essa multiplicação, que fatorar é transformar em uma multiplicação, quando eu multiplico esse fator comum com todos os algarismos de dentro do parênteses, a minha resposta ela tem que voltar ao original. Lembram? Então, A ao quadrado vezes A ao quadrado. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, ao quadrado vezes ao quadrado, eu repito A, e 2 mais 2 é 4. Menos A ao quadrado vezes A. Eu repito A e 2 mais 1 é 3. E se alguém imaginasse que aqui seria 0, vamos ao raciocínio. A não sobrou ninguém, então é 0. A ao quadrado vezes 0 seria 0, que não é o original. Então, A ao quadrado vezes quem que seria o próprio A ao quadrado? Eu tenho certeza aí que a maioria já entendeu. A resposta aqui seria 1. Por que seria 1? Porque
Quando eu não tenho nenhum coeficiente, quer dizer que é 1, eu não tenho nenhum número aqui. Então, quantas letras A ao quadrado estão aqui? Tem uma letra A ao quadrado. Agora, se eu tivesse o 5, aí tudo bem. Mas eu não tenho. Então, eu só tenho o 1. E aí, quando eu multiplico A ao quadrado vezes 1, eu tenho A ao quadrado, tá? Então, todas as vezes que você fatorar e depois da fatoração, um desses termos ficar sem ninguém, esse ninguém será sempre 1. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E fatorar é transformar em uma multiplicação. Então, aqui foi o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro agora. Já são, cada exemplo você vai observando que são diferentes, né? Você vai aqui dando várias situações e tudo isso para apenas um tipo de fatoração. Então, nosso terceiro exemplo é qual a forma fatorada de 8a quarta b quinta? 8a quarta b quinta menos 20a ao cubo b ao quadrado e mais 16a ao quadrado b à quarta. Ó, esqueci o 16. Falei dele e esqueci. Vou colocar aqui ele bem apertadinho aqui. Mais 16 ao quadrado b à quarta. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Preciso, antes de qualquer coisa, decompor o 8, o 20 e o 16, porque nenhum deles é um fator primo. Ou melhor, nenhum deles é um número primo. Vou tentar fatorar aqui bem apertadinho, depois eu apago. Eu acho que eu vou fatorar até aqui embaixo, porque se eu colocar aqui, vai atrapalhar a minha resposta quando eu precisar usar a decomposição. Então, eu vou usar bem aqui embaixo mesmo. A fatoração do 8 nós usamos agora há pouco, então eu não vou nem fatorar passo a passo, eu vou só colocar os resultados, que vocês já sabem. Agora a fatoração do 20. 20 é um número par. Quando esse número for par, nós dividimos por 2, e vai ser 10. Meu pincel aqui deu uma falhada. Então, 20 dividido por 2 é 10, que dividido por 2 é 5, que dividido por 5 é 1. E por último, nós temos o 16. 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é 1. Então, são fatorações simples. Fatorações que nós já utilizamos bastante. E que eu espero que vocês não tenham dúvida, tá? Desse tipo de fatoração. Agora nós faremos as trocas. No lugar de 8, nós vamos utilizar 2 vezes 2. Vou até começar por aqui, ó, para ver se eu consigo nesse espaço. 2 vezes 2 vezes 2. A quarta, quer dizer que a letra A vai aparecer aqui 4 vezes. Eu tô achando que o meu espaço não vai ser suficiente. B a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei bem apertadinho. Menos, no lugar do 20, é 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou escrevendo e eu vou saindo aqui para vocês observarem. A ao cubo é a letra A que apareceu 3 vezes. E a letra B que apareceu 2. E por último, nós temos o 16. Vou dar uma passadinha aqui na frente da câmera. O 16 que foi 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A ao quadrado. Olha, não tem o espaço, mas eu vou deixar aqui mesmo. B, 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 que foi o B à quarta. Agora eu vou realmente precisar apagar as minhas fatorações, porque eu preciso desse espaço que nós vamos utilizar para começar a achar os fatores comuns, tá? Vou passar a barrinha, ó. Tudo isso é apenas o nosso primeiro termo. Isso é o nosso segundo termo e aqui essa última parte é o nosso terceiro termo. Então, vamos olhar o que a gente tem de igual. Primeiro, os números.
O 2 é o meu fator comum. Além do 2, eu tenho outro 2 em todos eles, ó. E eu acho que só. Porque eu teria esse 2, mas eu não tenho no meu segundo termo, teria que ser em todos. Então, de números são esses. Agora vamos para as letras. Ó, eu cortei uma letra A de todos eles, então eu escrevo a letra A aqui. Tenho de novo ainda a letra A, ó, eu corto mais uma letra A. Escrevo novamente. Lá no meu último não tem mais A, então eu não posso mais cortar ninguém. Agora vamos para a letra B, porque eu teria A no primeiro e no segundo termo, mas eu não tenho A no terceiro. Tem que ser comum, tem que ser em todos. Então vamos aqui para o 20. Aqui, além dos números e da letra A, vamos para a letra B agora. Olha, eu tenho essa letra B em todos os meus termos. Eu ainda tenho outra letra B em todos eles, ó. Por isso que é importante você ir marcando e escrevendo. Marcando e escrevendo. Agora vamos olhar o que sobrou, porque já não tem mais ninguém igual em todos eles. Porque tem B aqui, tem B no último, mas não tem B aqui no segundo. Então, vamos olhar o que sobrou. Depois que nós tiramos o riscado, ó, sobrou 2 aqui no meu primeiro termo. Depois do 2 sobrou a letra A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Sobrou ainda a letra B vezes B, ou seja, B ao cubo. Menos, no meu segundo termo sobrou 5 e uma letra A apenas. Mais, no meu terceiro termo sobrou 2 vezes 2, que eu já vou resolver, tá? Vou colocar aqui o 2 vezes 2, que é 4. E além do 4, sobraram as letrinhas. Essas letras são iguais. Foi o B vezes B, ele apareceu 2 vezes, B ao quadrado. Agora fica feio isso aqui, ó. Tá? Toda essa multiplicação. Então, o que a gente faz agora? Aqui nós já resolvemos o que sobrou, mas aqui não. Então, vamos resolver agora. 2 vezes 2, 4. Além do 4, eu tenho aqui a letra A, que apareceu 2 vezes. Eu tenho a letra B, que apareceu 2 vezes. E aí, sim, o que já estava dentro, já estava resolvido. Professora, eu posso somar ou subtrair isso? Se esses termos fossem semelhantes, poderia. Mas, assim, dificilmente eles seriam semelhantes, porque se eles fossem semelhantes, você já teria simplificado aqui mesmo. Então, 2A ao quadrado, B ao cubo, menos 5A, mais 4B ao quadrado. Fecha parênteses. E esta é a forma simplificada do nosso polinômio, tá? Então, o polinômio é 8A à quarta, B quinta, 20A ao cubo, B ao quadrado, mais 16A ao quadrado, B à quarta. E a sua forma fatorada é 4A ao quadrado, B ao quadrado, 2A ao quadrado, ou melhor, 4A ao quadrado vezes B ao quadrado, vezes 2A ao quadrado, B ao cubo, menos 5A, mais 4B ao quadrado. E quando for na quarta-feira, que nós temos mais 2 aulas, eu coloco uma tarefa para vocês referente à fatoração pelo fator comum e apresento na segunda aula o segundo tipo de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Tenham um bom dia e bons estudos!